Olá, amigo, que bom estar com você neste dia, neste momento, e poder passar para você um pouco daquilo que nós temos aprendido e que o nosso Seminário Teológico Batista Independente do Paraná pode proporcionar a você para que você faça o melhor estudo, para que você complete os seus estudos, enfim, para que você aplique na sua vida tudo aquilo que nós vamos ensinar, compartilhar com você para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero começar deixando uma breve palavra ao seu coração, você que é o nosso estudante. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes se fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram, ou seja, fizeram algo por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com os sinais que se seguiram. Esta é uma saudação inicial que eu quero deixar a você, meu caro aluno, minha cara aluna, neste tempo. Eu tenho certeza que esta aula será muito edificante para a sua vida e que você poderá aprender muita coisa nova e diferente. Mas eu quero destacar rapidamente aqui, para nós já orarmos, esse chamado de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e ele diz, quem não crer será condenado, quando na verdade também, diz a palavra do Senhor, já está condenado. Mas há algo maravilhoso, porque o chamado da vida cristã não é apenas para o batismo, mas o chamado para a vida cristã é uma vida contínua de discipulado, de aprendizado. E a palavra do Senhor diz no versículo 17, que estes sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, aquele que creu, que foi batizado, ele receberá sinais em seu nome, no nome de Jesus. Eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se até mesmo beberem alguma coisa mortífera, não lhes se fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que significa isso? Significa vida cristã efetiva. Vida cristã de poder, vida cristã de autoridade, significa que Jesus está comigo, está com você, então tudo aquilo que nós vamos aprender neste tempo será para edificação, será para a sua prática, para que você possa colocar em prática e você possa vivenciar estes conceitos. E sabe, querido, o que acontece quando nós colocamos em prática a palavra de Deus? No versículo 20 diz, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E quando a gente fala em pregar, não é apenas pregar do ponto de vista de falar, mas é pregar com a nossa vida. E o resultado é cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sabe o que significa? Que quando eu e você pregamos a palavra, quando nós falamos a palavra do Senhor, quando nós vivemos a palavra do Senhor, Ele confirma a palavra que sai da nossa boca com os sinais. E esses sinais são sinais de evidência da presença de Deus sobre a minha e a sua vida. E é exatamente isso que eu quero deixar para você. Eu quero que você aprenda, quero que você coloque em prática, e eu quero que você experimente Deus te usando poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu quero abençoar este meu amigo, esta minha amiga, que está participando deste curso teológico, que a tua presença, que o teu cuidado, o mover do teu Espírito Santo, enche esta pessoa de fé, de força, mas também de foco. E que você possa, querido amigo e amiga, experimentar neste novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de graça e do mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Abra o seu coração, abra a sua mente, porque Deus vai falar contigo poderosamente nesta aula, em nome de Jesus. Querido, nosso tema é discipulado cristão. E o que vem a ser discipulado cristão? Nessa disciplina, o importante, o fundamental, é entendermos o processo de crescimento espiritual. Essa disciplina é muito importante dentro do currículo do Seminário Batista Independente do Paraná. Dessa disciplina nós estudaremos os conceitos fundamentais do crescimento espiritual.
quando uma pessoa nasce de novo em Cristo Jesus, ela é como se fosse uma bebezinha. E este bebezinho precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa ser limpo, precisa ser tratado. Então, este processo natural que nós vivemos na nossa casa, na nossa família, quando os filhos vêm fazer parte da nossa vida, é a mesma relação que Jesus aplica para aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, naquele primeiro momento, essas pessoas precisam entender que precisam ser cuidadas para que haja crescimento espiritual na sua caminhada com Jesus. Uma terceira característica importante dessa disciplina é a questão de que é na comunidade da fé, através dos encontros periódicos, que se aprende a palavra de Deus, que se aprende a Bíblia e aplica a Bíblia em todos os aspectos da Bíblia. Da vida. Tem gente que acha que a Bíblia é só para quando a gente vai dentro da igreja, pregar na igreja. Não. A Bíblia é para ser usada em todos os momentos. Quando nós estamos lá numa festa, os princípios da palavra de Deus precisam ser aplicados. E uma outra característica importante dessa disciplina é que o discipulado de Jesus visa a transformação de vidas, ou seja, vidas transformadas. Quando as pessoas olharem para mim e olham para você, elas têm que ser capazes de, algum tempo, perceber as mudanças que houve na tua vida, que houve na minha vida. Por quê? Porque quando as pessoas percebem a mudança, elas então acreditam realmente que Jesus transforma a vida de uma pessoa. E Jesus transforma. O problema sempre é como nós nos colocamos diante desta mudança. Então, mas qual é o padrão de vida transformada? Muita gente diz assim, eu olho para uma amiga, eu tenho um amigo que é assim, uma pessoa que eu tenho um grande referencial, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, eu queria ser igual a esse amigo, igual àquela amiga. Legal, você pode ter algumas pessoas que são referenciais na sua vida. Mas o correto para nós, cristãos, é o padrão de Deus. O padrão de Deus expresso através de Jesus é que vai determinar se realmente nós estamos crescendo e se a nossa vida está sendo transformada. Para que isso precisa acontecer? Para que isso possa ser potencializado, ou seja, capacitado, através do Espírito Santo, que já nos foi dado, para que nós possamos vivenciar o dia a dia da vida cristã. Então, basicamente, essa disciplina trabalha com crescimento, inserção na comunidade da fé e potencialização dos princípios da palavra na vida de todo aquele que crê. Coisa maravilhosa, não é? Eu e você podemos aprender muito colocando em prática os princípios da palavra de Deus em nossa vida. Então faça isso sempre que você tiver a oportunidade. Nunca leia a palavra de Deus apenas como conhecimento. Olha, se a palavra de Deus for apenas conhecimento e estiver aqui na sua mente, ela até serve para alguma coisa. Faz com que você possa sentar numa roda de amigos e falar sobre o que você sabe, o que você conhece. Mas quando a palavra de Deus sai aqui da mente e vem para o seu coração, a palavra de Deus gera vida. E ao gerar vida, ela produz poder e você vai ser uma pessoa diferenciada. Vamos lá? Experimente isso todos os dias da sua vida e a sua vida será uma bênção em nome de Jesus. Essa disciplina tem um conteúdo programático bastante extenso. Você recebeu aí o seu PDF, a sua apostila, então você precisa ler. Aquilo que nós vamos falar aqui é relativamente pouco diante de tudo aquilo que você tem para ler. Mas não fique só na apostila. Lá na última parte da sua apostila existem algumas referências bibliográficas que foram deixadas ali para que você possa continuar pesquisando e alcançar novos conhecimentos a partir disso. O que nós vamos estudar então nessa disciplina desse período? Nós vamos estudar basicamente o discipulado e a missão da igreja, o discipulado e a plantação de igrejas, o discipulado e os aspectos práticos, como é que faz isso, como é que discipula, como é que eu lido com alguém no dia a dia. Como é que eu escolho um discípulo? Que legal, né? Como é que você vai escolher o seu próximo discípulo? Como é que você fará o aconselhamento e o discipulado? Quais são os fatores pertinentes ao discipulado? E a pessoa do discipulador? Se eu quero ser um discipulador, o que eu preciso fazer? Quais são os objetivos do discipulado e os fatores motivadores? O que nos motiva a fazer o discipulado? E a gente então conclui falando da importância, falando de algo maravilhoso que Deus tem gerado nos nossos corações, nas nossas igrejas, para abençoar a vida de muitas pessoas pelo Brasil afora, em nome de Jesus.
Querido, o objetivo desta matéria é levar você como aluno a entender a importância do discipulado para o desempenho da missão da igreja. É interessante que Jesus deu uma missão para a igreja. Tem muito crente que ele fica lá assim, ele passa um ano inteiro em crise, e ele fala assim, puxa vida, Deus não me chamou para nada, Deus chamou um para ser pregador, chamou outro para ser missionário, Deus chamou outro para fazer alguma coisa na igreja, tem um irmão que trabalha no computador, tem outro que faz isso, eu queria que Deus desse um chamado para mim, sabe? Muitas pessoas usam isso como desculpa para não fazer nada na igreja. Não seja assim, querido e querida. Você tem uma missão. Todos nós que estamos na igreja do Senhor temos uma missão. A nossa missão é ir por todo mundo, em todo tempo, em todo lugar, ganhando todas as pessoas, mas não apenas anunciar a palavra e largar as pessoas para lá, anunciar a palavra e fazer o discipulado, ou seja, passar um tempo com ela, investindo na vida dela, para que ela cresça, amadureça e ela possa reproduzir tudo aquilo que ela aprendeu para a glória do Senhor. Então esse é o grande objetivo e é o desempenho da missão na igreja. Mostrar também que o discipulado não é um programa, não é uma estratégia, mas uma ordem de Cristo. Jesus não disse assim, olha, no dia em que você se aposentar, no dia em que você fazer isso, aquilo, você... Não, Jesus não deixou liberdade de escolha, ele disse, ide, é uma ordem, é um comissionamento, é uma autorização, é uma autoridade dada por Deus, para que eu e você possamos discipular, fazer discípulos em todo tempo, em todo lugar. Também essa disciplina visa capacitá-lo, ou capacitá-la, a iniciar um programa de aconselhamento com novos convertidos. Você vai ver que lá no meio da sua apostila tem um programa, um roteiro para todo um ano, basicamente um ano de estudo com um novo convertido, e eu tenho certeza que isso dará muito fruto, porque quando a gente coloca em prática o que a gente aprende, o resultado aparece. Também um dos objetivos desta matéria é te habilitar, ou te capacitar para que você seja um multiplicador. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 2,4, aquilo que de mim ouviste, 2 Timóteo 2,2, aquilo que de mim ouviste entre muitas testemunhas, transmiti-os a outros, ou seja, contai, vivei aquilo tudo para outras pessoas, para que esse conceito se multiplique. E conceder ferramentas para que você possa tornar-se um líder fazedor de discípulos. Este é o grande objetivo. Não é apenas você aprender para ter mais conhecimento, mas é aprender para pôr em prática, para que o mundo, para que o reino de Deus, para que tudo aquilo que Deus usar a sua vida frutifique em abundância, e é o que nós esperamos. Na introdução desta lição, eu quero dizer para você que há uma crise na missão da igreja brasileira. O que significa isso? Basicamente, querido, você deve ter reparado nesses últimos tempos agora que nós tivemos a eleição. E nunca a igreja brasileira foi tão efetiva numa eleição quanto nesta última eleição agora de 2018. É claro, é uma parte do engajamento da igreja. Você sabe que hoje no Brasil nós temos em torno de 44 milhões de evangélicos. Somos uma parcela respeitável da população. Mas sabe qual é o grande problema nosso? É que uma grande parcela desses cristãos ainda são cristãos nominais, são cristãos carnais, são cristãos que não colocam em prática devidamente os ensinos de Cristo, não aprenderam corretamente. Nós temos ainda muitos cristãos que são sincréticos, ou seja, ele acredita em Deus, mas ele também paga R$1.000 por uma vassoura ungida para colocar atrás da porta da casa dele, e ele não sabe por que precisa isso. Ele paga R$150 para colocar um saquinho de sal na cabeça, lá na igreja tal que ele vai, porque ele acha que tem que ter mais alguma coisa para acrescentar naquilo que Cristo fez, porque ele não conhece Bíblia. Então, querido, nós vivemos uma crise na vida da igreja brasileira. É uma igreja que é rasa, é uma igreja onde as pessoas não conhecem Bíblia como deveriam conhecer, e por isso o testemunho delas na sociedade é feio. Pega aí os nossos deputados evangélicos, com algumas exceções, a grande maioria deles são piores do que os ímpios que lá estão. Por que isso acontece? Porque eles têm conhecimento daquilo que Jesus faz, mas aquilo não desce aos seus corações e não move as suas vidas. Então, querido, nós precisamos ser o canal de bênção, nós precisamos fazer uma grande mudança neste nosso país, nós precisamos fazer uma grande mudança e Deus quer usar você. Você que está aí estudando o nosso curso teológico, Deus quer usar você. Então, deixe Deus usar a sua vida.
O momento é delicado. Sabe por que é delicado? Porque as igrejas procuram métodos para crescer mais rápido. A igreja entra na onda do comércio. Eu tenho que dobrar, eu tenho que crescer, tem que ter mais entrada, tem que ter mais isso, tem que ter mais programa. Quando, na verdade, a igreja tem uma única agenda, é a agenda de Deus. Não é a agenda do mercado. Se tem uma ou outra igreja que está crescendo, glória a Deus por isso. Mas o que nós temos que entender, temos que procurar compreender é qual a vontade de Deus para aquele momento que nós estamos passando. Mas o momento é delicado. Por quê? Porque quando nós focamos métodos, nós esquecemos das pessoas. E Bounds, um ministro do começo do século XX, disse uma frase interessante. Os homens procuram métodos, as estruturas, as instituições procuram métodos, Deus procura pessoas. Quando Deus encontra um coração, Ele dá o método, Ele dá a estratégia e Ele faz a coisa acontecer. Como é que está o seu coração hoje? Você já parou para pensar como está a sua vida neste momento? Você está sendo um crente fiel na igreja onde você congrega? O seu pastor, se tivesse que falar a seu respeito hoje, o que ele diria sobre você? Pensa um pouquinho sobre isso, enquanto nós vamos repaginando a nossa aula aqui. Mas vamos seguir em frente, porque tem muita coisa boa para nós ainda hoje. Uma igreja estressada, diluída, enfraquecida. Sabe por que a igreja é estressada? Porque o teu pastor te cobra, porque tem que fazer, e corre para lá e corre para cá, e é programa. Parece uma bicicleta, se parar de pedalar, cai. Sabe por que isso acontece? Porque nós trocamos intimidade com Deus por ativismo. Nós trocamos atividade na igreja por servir a Deus. E por isso a igreja está enfraquecida. Jesus deseja que a sua igreja cresça em quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. São dois valores essenciais para mim e para a sua vida. Nós precisamos crescer em quantidade, mas também precisamos crescer em qualidade. Ou seja, este próximo ano precisa ser melhor na minha vida, precisa ser mais, para que em tudo nós possamos experimentar a excelência da grandeza do poder de Deus. Diante de tudo isso que nós já falamos, é preciso perguntar: qual é a verdadeira motivação dos líderes das igrejas locais na busca ansiosa de um crescimento? Olha, tem muita gente boa, mas tem muita gente que busca crescimento apenas por crescimento, e Deus não dará. Nós estamos observando um crescimento equilibrado nas igrejas. O que é um crescimento equilibrado? É aquele crescimento onde a igreja é suprida em todas as áreas e em todos os ministérios. Não é um crescimento onde você tem uma determinada área que cresce muito e outra fica lá para trás. Não, o crescimento tem que ser por igual. Você já pensou como é que seria a vida de uma pessoa se crescesse a perna esquerda mais do que a perna direita? Você já pensou se a pessoa crescesse só a cabeça e não crescesse o corpo? Se crescesse só o braço e não crescesse as pernas? Como é que seria? Seria um monstrengo. É por isso que de vez em quando tem uma igreja aí que está meio esquisita. Por quê? Porque está crescendo de forma desequilibrada. E por isso, esta igreja passa a ter problemas. Qual é o estilo de vida que Deus tem requerido da sua igreja na missão? Qual é o estilo de vida? Nós estamos vivendo no dia a dia os valores, os princípios do reino? Ou nós estamos olhando para a nossa umbigolândia? Estamos olhando para a nossa realidade só pensando em nós? Nós precisamos repensar sobre isso. E até que ponto nós podemos dizer que há um verdadeiro crescimento em nossas igrejas locais? Observa bem, alguns anos atrás nós tínhamos poucas igrejas evangélicas. Hoje, qualquer lugar que você vai da cidade, existem muitos pontos de pregação. É muito fácil abrir uma igreja e muita gente abre uma igreja. E aí você tem um trânsito muito grande de crentes entre essas igrejas. Mas a grande pergunta é: mudar de igreja te tornou um cristão melhor? Quando você mudou da igreja onde você estava um tempo atrás e veio para a igreja onde você está congregando hoje, houve um crescimento, uma qualidade na sua vida espiritual? Ou você simplesmente trocou 6 por meia dúzia? Eu quero dizer uma coisa para você. Nesses dias tem muita gente trocando de igreja como se troca de roupa. Mas eu quero dizer para você, querido e querida, se a sua mudança for apenas uma mudança de local de congregar, isso não vai resultar em nada na sua vida. O que nós precisamos é nos aprofundar em Deus, crescer na palavra de Deus. Então são perguntas que ficam aí para você responder no seu trabalho de conclusão do curso. Quando você tiver que apresentar o seu trabalho, escreva sobre isso, vai ser muito interessante. Disse certa vez um missiólogo, o Dr. Broaddus,
Ele falou uma frase interessante, ele diz assim: a igreja nasceu como um fato na Palestina, ou seja, lá na Palestina a igreja nasceu concreta, de forma real. Quando veio a cultura grega tornou essa palavra igreja numa ideia. E quando essa ideia foi para Roma, ela foi transformada numa instituição, ou seja, a igreja se engessou de cima e embaixo. Ela passou a ser uma igreja monolítica, passou a igreja pesada. E quando ela foi para os Estados Unidos, ela se tornou um empreendimento, um negócio. E quando veio para o Brasil, se tornou um evento, né? E você sabe, brincando, né, que evento, na verdade, chama-se evento, né? Evento. Evento, querido, é igual uma loja que vive de promoção. Quando uma loja vive de promoção, ela tem que fazer desconto o tempo todo. O dia que ela para de fazer desconto, ela não tem cliente, porque o que atrai as pessoas naquela loja é a promoção, é o desconto que ela dá. As lojas que ganham dinheiro não são focadas em promoção, elas são focadas no produto que elas têm para oferecer. Nós, Igreja do Senhor, temos algo maravilhoso para oferecer. Por que nós vamos rebaixar os valores dos padrões de Cristo, simplesmente para angariar mais pessoas? Quando nós fazemos isso, nós vamos vivenciar aquilo que nós estamos vendo na igreja hoje. Uma igreja rasa, uma igreja que tem dinheiro, tem estrutura, mas não tem poder. Certa vez, Francisco de Assis foi chamado para ir até ao Vaticano conversar com o Papa, a sua santidade. E ali o Papa conversou, recebeu o Francisco de Assis, que entrou com a sua sandália, entrou ali com a sua roupa já suja, surrada, porque era a única roupa que ele tinha, que ele usava aquele hábito, e o Santo Papa olhou para Francisco e disse: pois é, Francisco, você vê, eu não posso mais dizer como João e Pedro, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, porque olha, veja a quantidade de coisas maravilhosas que nós temos, como Deus tem nos abençoado, como a igreja tem sido abençoada. E diz a história que Francisco olhou para o Papa da época e disse: é verdade, você ou a igreja hoje tem muito dinheiro, mas a igreja não pode dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Lembra como eu comecei a aula? Eu disse para você que os sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome. Então, há uma obra para ser feita, e essa obra precisa do poder de Deus para que possa acontecer. Mas quando a igreja vira um evento, eu só vou no evento que me interessa. Eu só vou se o pregador for aquele pregador, eu só vou se tiver um cantor de fora, eu só vou se tiver alguma coisa que me chama a atenção, senão eu não vou. Mas, na verdade, nós não vamos à igreja para um entretenimento. A gente não vai à igreja para receber, a gente vai à igreja para dar. A gente vai à igreja como um local de adoração, para adorar ao Senhor e expressar a Ele a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem feito. E em resposta a essa gratidão, o Senhor derrama o seu bálsamo, o Senhor nos cura. Em resposta a essa gratidão, o Senhor nos empodera. E ao nos empoderar, nós saímos da igreja, porque esse é o sentido da palavra eclésia, chamados para fora. Nós então somos jogados para fora, para o mundo, para fazer a diferença neste mundo. É isso que é a igreja. Fora disso, é apenas evento. E evento passa, evento faz vento, e quando o vento passa, muito pouca coisa sobra. É por isso que a igreja de hoje é uma igreja superficial. Mas com você estudando agora discipulado cristão, eu tenho certeza que isso vai mudar, não é verdade? Vai mudar em nome de Jesus. Há uma triste realidade. A igreja sofre porque não vive o discipulado como verdadeiro estilo de vida cristão. Todo mundo quer ganhar alguém para Jesus, mas diz assim: pastor, eu ganhei aquele meu amigo da faculdade, eu ganhei aquela amiga minha que ia comigo na balada quando eu não conhecia Jesus, agora eu trouxe aqui para o senhor cuidar. Não é assim que funciona. Quando a gente ganha alguém para Jesus, a responsabilidade de cuidar é de quem ganhou. Né? Então, a gente costuma dizer, quem pariu Mateus que o embale, não é verdade? Ou seja, quem gerou a criança é que precisa embalar, cuidar da criança. Vida cristã é assim também. Os crentes, então, precisam ser desafiados a fazer discípulo. Para um pouquinho e pensa comigo. Quantos discípulos você fez nesses últimos meses? Algum discípulo? Pregou para alguns deles? Tem cuidado de alguém? Ou você não está cuidando de ninguém? Se você não está cuidando de ninguém, você não está vivendo uma vida cristã efetiva. Comece a fazer isso ainda neste tempo. Definições importantes acerca do discipulado. Na Bíblia nós vamos encontrar algumas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, que tem a ver com a palavra de discipulado.
Claro, você não tem a oportunidade muitas vezes de ler uma Bíblia em hebraico ou em grego, então nós lemos a nossa Bíblia traduzida em português. Mas por trás das palavras em português, existem palavras em hebraico e existem palavras em grego, e essas palavras então definem o sentido daquilo que se quer falar. No grego vai aparecer uma palavra chamada akalouteu, que significa seguir. Então, uma palavra que define o que é discipulado é seguir. Mas seguir de que forma? Seguir indo atrás. No hebraico, a expressão ir atrás, atrás de, significa lak. É mais ou menos a ideia de uma ovelha que vai atrás de outra ovelha. Ou seja, quando você vê uma ovelha caminhando, ela não caminha muito do lado, ela caminha exatamente atrás. Aonde a ovelha da frente vai, a ovelha de trás acaba indo. Discipulado é isso, discipulado é um seguir. E seguir indo através de alguém, ou seja, seguir alguém que está à sua frente. Claro, nosso alvo é Cristo, o nosso objetivo é Cristo, o nosso modelo é Cristo, o nosso padrão é Cristo. Mas eu não consigo ver Cristo lá fora, eu consigo somente ver Cristo na pessoa que eu estou olhando. Então é através da vida do discipulador que o discípulo consegue ver Cristo. E é esta pessoa que ele vai seguir. Também aparece ali a palavra maquetes, que significa discípulo ou aprendiz, ou seja, alguém disposto a servir. É interessante que tem a ver com aprendiz, tem a ver com seguir e tem a ver com servir. Ou seja, como é que é esse servir, como é que é este aprender? Este aprender é um aprendizado de aplicação prática, não é um aprendizado intelectual. É um aprendizado onde você tem informação, desce para o coração e manifesta na prática a transformação que Deus faz em sua vida. E uma outra palavra que vai aparecer na Bíblia é mimeomai, que significa imitar, ou mimetismo, né? Quando você faz uma imitação, o que acontece? A imitação reproduz aquilo que você vê. Então você não sabe, você vê alguma coisa acontecendo e você reproduz exatamente como você viu. Isso significa imitar. Então imitar quem? Imitar o mestre. Então o referencial para a sua imitação sempre é Cristo. Mas como você não consegue ver Cristo, a não ser através das letras da palavra de Deus, você procura imitar o seu discipulador enquanto ele estiver seguindo a Cristo. Então, na medida em que você vai caminhando, você vai seguindo a Cristo e você vai entendendo os valores do reino de Deus, e com isso, a sua vida vai sendo transformada dia após dia. Discipulado, então, é um processo de tornar novos convertidos, ou seja, pegar pessoas que recém receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, educá-los e levá-los a um estado de maturidade, ou seja, crescimento espiritual e adulta comunhão com Cristo e serviço eficiente na igreja. É incrível como uma grande quantidade de crentes da igreja não trabalham na igreja. São pessoas que sentam no banco domingo após domingo, elas apenas são consumidoras. Pessoas consumidoras têm um problema sério, porque o consumidor tem mente de consumidor. Ele pensa assim: eu estou pagando para receber uma boa palestra, eu estou pagando para receber uma boa música, eu estou pagando para ter um bom ar-condicionado neste lugar, eu estou pagando para fazer as coisas certas, então eu exijo certo, ou seja, a mentalidade de consumidor. Né? Teve uma vez uma irmã que me perguntou: pastor, onde é que ficam os direitos dos crentes? Porque os pastores só falam do que a gente tem que fazer. Onde é que ficam os direitos dos crentes? Né? O direito do crente está quando ele obedece à voz do Senhor, ele passa a ter os direitos. Então não é porque você é crente que você só tem direitos. Né? Nós todos estamos chamados a servir na causa do Senhor, na igreja do Senhor. Então a gente não vai à igreja para desfrutar um direito, a gente vai à igreja para servir. E ao servir, sim, aí desfrutamos do direito que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, que é o direito de usar o seu nome, o direito de declarar o poder da palavra, o direito de ser filho. Todas essas coisas são decorrências da nossa vida de gratidão ao Senhor. Então é interessante isso, né? O discípulo implica em ato de entrega, num processo de obediência. Sabe, querido, Jesus não manipula ninguém, Jesus não amarra ninguém, não prende ninguém. Ninguém deve ser forçado a nada. É um ato voluntário de entrega. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, ou seja, Jesus não disse: você é obrigado a vir após mim. Não, se alguém quer vir após mim, você quer vir após Jesus? Eu quero. Então o que você precisa fazer? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Só uma coisa simples, coisa fácil, mas na prática
Como é difícil negar a mim mesmo, como é difícil tomar a minha cruz, me assumir quem eu sou, e como é difícil largar as minhas prioridades, não é verdade? É por isso que tem muito crente que entra em crise, porque ele não quer, ele quer a bênção. Ele quer a bênção de Jesus na vida dele, ele quer algo maravilhoso, mas ele não quer abrir mão daquilo que o Senhor tem para ele, né? Então, obediência é um processo. Um homem é discípulo de Cristo quando permanece. O que significa permanecer? Significa perseverar, significa que ele passa por lutas, por dificuldades, por problemas, mas ele permanece na palavra de Cristo, e como resultado ele glorifica ao Pai, glorifica ao Pai. O que dá glória ao Pai? Ou seja, quando você, imagina lá, você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, e aquele irmãozinho, aquela irmãzinha tira uma nota boa na escola, e quando chega em casa, todo mundo fala, olha que legal, o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha tirou uma nota 10 na escola, tudo bem, todo mundo fica legal, a professora faz um elogio, o que ela fala? Olha, a Mariazinha é filha do João e da Dona Maria, ali que mora na esquina. Então, está engrandecendo. Quando você, como cristão, dá um bom testemunho, é efetivo na sua vida cristã, você glorifica a Deus, porque as pessoas veem Deus através da sua vida. Agora, quando você dá um mau testemunho, as pessoas falam, eu não quero esse Deus de jeito nenhum, eu vou continuar do jeito que eu estou, para ser crente de meia tigela, igual esse crentinho aí, eu não quero isso, né? Então, nós precisamos aprender a permanecer, perseverar, para glorificar a Deus e, como consequência, dar muito fruto. João 8, a palavra do Senhor lá em João 8:31 diz que nós somos como a videira, e nós somos como a oliveira, nós somos enxertados na videira, como um ramo enxertado na videira, e essa videira então, ela consegue produzir fruto, porque o ramo está nela. Então, quando esse ramo está conectado na videira, produz fruto, e fruto que é abundante, fruto que permanece. É exatamente isso que Jesus espera de cada um de nós. Portanto, o discipulado é uma relação comprometida e pessoal, em que um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus Cristo a se aproximar mais de Cristo e assim se reproduzirem. É interessante isso, relação comprometida. Querido, não tem como você se comprometer com 100, 150 pessoas na sua igreja, mas você pode se comprometer com uma pessoa. Para um pouquinho aí agora, escreve aí num papelzinho qualquer do seu lado, ou abre um bloquinho de notas no seu computador, escreve o nome de 3 pessoas com quem você gostaria de se comprometer ao longo deste curso. Quem sabe um amigo de faculdade que você não vê há muito tempo, quem sabe alguém que Deus usou você para falar do amor de Deus, mas essa pessoa faz uns 3, 4 meses, 5 meses, sei lá, que você não vê essa pessoa. Comece a pensar um pouquinho sobre ela, coloca o nome dela escrito ali, depois mais para frente a gente vai te dar uma dica do que fazer com esse nome. Mas é uma relação comprometida. E eu quero que você possa começar a experimentar o compromisso com esta pessoa, para que você possa ser usado por Deus para transformar esta vida. Então é comprometida e é pessoal, é olho no olho, não tem como ser diferente. É no dia a dia, é ferro com ferro que se afia e que nos torna cada dia melhores. Esse é o sentido do discipulado em nossa vida. O discipulado também envolve a reformulação da vida. O que significa reformulação da vida? Significa mudança de prioridades, mudanças de hábitos, mudanças de atitude. Lembra quando você não conhecia Cristo? O que dava prazer para você? O que dava prazer para você era fazer coisas que satisfaziam apenas o seu ego. Quando você não conhecia Cristo, a sua vida tinha prioridades que agora precisam ser reordenadas, reorientadas. E o discipulado envolve exatamente isso. Em todas as áreas da nossa vida, a reorganização segundo o padrão de Cristo. E essa direção, ou seja, esse momento, é para que você possa ser levado à obediência, a fim de tornar-se como Jesus. O princípio fundamental é que eu e você aprenda como Jesus aprendeu. A Bíblia diz que ele aprendeu pela obediência, pelo sofrimento. E ele foi sendo levado a um processo de obediência, e essa obediência até o levou à morte de cruz. Mas isso era justamente o cumprir do plano de Deus na vida de Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos hoje. Então a missão da igreja não é simplesmente conseguir conversões, mas completar o processo da vida cristã fazendo discípulos. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará em Cristo Jesus até os dias finais, até o dia de Cristo Jesus, a aperfeiçoar.
E como é que Deus faz esse aperfeiçoamento? Através de pessoas. Então Deus usa pessoas para trabalhar as nossas vidas. Lembra agora que você escreveu o nome de 3 amigos aí? Vamos dar uma paradinha e você vai perceber como essas 3 pessoas podem ser tremendamente impactadas pela sua vida, se você se dispuser a ser um discipulador e ser usado por Deus para abençoá-las em nome de Jesus.